A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de cada um dos nossos alunos. E eu quero convidar aos irmãos que fechem seus olhos agora e vamos orar pedindo a Deus que venha nos abençoar para que nós possamos aprender sobre este assunto tão maravilhoso que é a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, te louvamos e te engrandecemos, Senhor. Pai, nos ajuda nessa manhã que nós possamos aprender da sua palavra, possamos ser edificados pela sua palavra. Abençoa a vida dos nossos professores, abençoa, Senhor, ó Pai, nossos alunos, cada casa, cada lar aqui representado. Fica conosco nesta manhã, nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre, primeiro trimestre de 2022, o tema desse trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que o tema é a Bíblia como um guia para a vida. Irmãos, o nosso texto áureo está registrado no livro dos Salmos, 119, o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A verdade prática, irmãos, diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A leitura bíblica em classe está registrada no livro dos Salmos, 119, do versículo 97 ao versículo 105, que diz assim: Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, meus irmãos, é sobre esse assunto que nós estaremos estudando agora com o pastor Nivaldo. Então, fique até o final, acompanhe a aula agora, para que Deus venha abençoar a sua vida e nós possamos crescer diante da presença de Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, graças a Deus por esta manhã. A gente estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 6, a Bíblia como um guia para a vida. Nós estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. E a lição de hoje, ela nos fala sobre a Bíblia como um guia para a vida. Amados, é muito importante nós entendermos que o textual diz: lâmpada para os teus pés, para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós temos aí o Salmo 119 e o versículo 105. A verdade prática é: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados no ensino da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Então, a lição de hoje, ela vai estar falando de sermos guiados pela palavra. Guiado pela palavra de Deus. E é muito importante que nós possamos dar ênfase a essa palavra, porque esta palavra ela tem poder, ela tem autoridade. A palavra de Deus ela é a supremacia, ela é importante para a nossa vida. Então, nós possamos entender que a palavra de Deus nos guia, que nos conduz. A introdução à Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o verdadeiro cristão, que serve a Cristo. Nos adverte ao exame da Escritura, porque nela estão revelada a palavra de Deus. Então, quando nós seguimos a Deus e obedecemos a Deus, nós estamos seguindo a palavra, obedecendo a palavra. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria, prudência para a nossa vida. Então, a Bíblia ela é
um alicerce para a nossa vida, ele é uma rocha para a nossa vida, que nos constitui e que nos dá sabedoria e conhecimento. A Bíblia é um alicerce para a vida. A palavra de Deus é um alicerce. Primeiro subtópico. E o subtópico 1. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita e divinamente inspirada. A Bíblia, irmãos, se nós vemos ali em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a Bíblia, ela é inspirada, a revelação de Deus para a nossa vida. Então, é importante nós termos a Bíblia como um alicerce, a Bíblia como um alimento, a Bíblia contínua em nossa vida. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é única e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é grande, a palavra de Deus, quem ouve e coloca em prática, e com certeza alcança a vitória. Nós conhecemos ali a palavra de Deus em Mateus 7:24, que diz que quem ouve a minha palavra e as pratica, considero como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando nós conhecemos a palavra, colocamos ela em prática, nós estamos alicerçados na palavra, alicerçados em Cristo, e Cristo é a nossa rocha, Cristo é o nosso alicerce, que nós podemos estar fundamentados na palavra de Deus, fundamentados, porque Cristo é a nossa rocha, Cristo é o nosso fundamento, que nós possamos estar firmado neste fundamento. E é tão interessante que nessa ilustração, Jesus mostra o que fundamentou a sua casa na rocha e o que fundamentou a sua casa na areia. O que fundamentou na rocha não teve êxito, porque a casa dele não caiu, veio o vento, veio as tempestades, mas não derrubou aquela casa, que ficou intacta. Mas o que colocou a sua casa, firmou a sua casa na areia, ele não fundou os seus alicerces, veio um vento e derrubou aquela casa, e grande foi a sua ruína. Por isso que nós precisamos estar firmado, formado, fortalecido na rocha que é Cristo. E a vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude de um destino glorioso, que nós possamos alcançar a vitória em Cristo, alcançar a graça no Senhor, alcançar a misericórdia do Senhor através da sua palavra. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vimos ali em João 6:68, quando o discípulo chega para Jesus e diz: Senhor, tua palavra está sendo um pouco forte, um pouco pesada, e o Senhor deve ser um pouco mais brando. E Jesus disse: olha, se vocês quiserem ir com ele, vocês podem ir também, porque estão te abandonando, Senhor, já não querem mais seguir ao Senhor, já não querem ser mais guiados pelo Senhor. E Pedro diz: para onde nós iremos, se só tu tem palavras de vida eterna? A palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor nos conduz a ter graça, a ter força e caminhar. Então é necessário. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises desta vida, nem a eternidade pode abalar quem está firmado em Cristo, firmado na sua palavra. Oh, glória, aleluia. A palavra de Deus, ela é o alicerce para o crente. A palavra de Deus é o alicerce para a vida de cada um de nós, que nós possamos ter esta palavra fundamentada, arraigados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos dá fortalecimento para nós conduzirmos e também caminharmos até a mansão celestial e chegarmos a uma terra que mana leite e mel celestial. O subtópico 2, a palavra de Deus é luz. O Salmo declara que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Aqui eu tenho duas coisas interessantes a entender. Primeiro, nós temos luz para os nossos pés e nós temos luz para o nosso caminho. Eu posso colocar duas coisas importantes aqui: luz baixa e luz alta. Luz para os pés, baixa.
luz alta para o caminho, para nós caminharmos, para nós se guiarmos com Cristo. Nós precisamos desta lâmpada, nós precisamos desta luz para sermos guiados por Cristo. Quantos já não querem ser mais guiados pelo Senhor? Quantos já não querem mais esta luz para se conduzir, para ser guiado pelo Senhor? E é interessante frisar, né, que em 2 Pedro 1:19 diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis, e estando atento como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia se esclareça e a estrela da alva aparece em vossos corações. Nós precisamos da palavra de Deus como luz para os nossos pés, como luz para o nosso caminho, para iluminar a nossa caminhada. Quantos mais não têm mais esta palavra? Quanto mais não tem a palavra de Deus como luz para guiarmos, luz para iluminar o nosso caminho. E quando eu estava lendo a lição, eu lembrei daquela mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E para encontrar a dracma perdida, ela precisou acender a candeia, acender a luz. Oh, glória! Nós precisamos desta luz para achar o que está perdido, para achar o que está em escuro. Nós precisamos acender esta luz para alcançar a vitória em Cristo, a vitória do Senhor para a nossa vida. Esta luz é Jesus, e esta luz é a tua palavra, que nos ilumina, que nos conduz e que nos dá vida para caminhar. Oh, glória! Que nós possamos acender a nossa candeia. Oh, aleluia! Acender-se essa luz que para iluminar o nosso caminho e para nos conduzir à vida eterna. E é interessante entendermos que significa a Bíblia possui orientações para cada um do nosso viver, instrução para o curso de nossa vida. Pedro fala como uma luz que ilumina no lugar escuro. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual, nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna, da vida com Cristo. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Quem segue a Jesus, segue a luz. Ele é a luz. Ele é a luz que nos leva, com certeza, para a salvação, para a graça, e nós não vamos andar em trevas. E Paulo ensina que devemos andar como filho da luz, isto é, afastado das práticas do pecado, afastado da prática do mal. Quem está na luz consegue viver uma vida plena com Cristo, uma vida em comunhão com Cristo. Isto é, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Oh, glória! O subtópico 3 diz: a palavra de Deus é imutável. Amados, nós mudamos o nosso caráter, nós mudamos a nossa vida, mas a palavra de Deus não muda. Segundo Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi provida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Marcos 13:31 diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus foi inspirada, divina, pelos homens. Não homens que simplesmente, muitos dizem aí que foram comedores de arroz e feijão, mas cheios do Espírito Santo, cheios da graça, do poder de Deus. E é importante, né? O comentarista diz: tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificando novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática, ou seja, ela não muda. A palavra de Deus é imutável, ela não muda, ela não tem mudança. A Bíblia difere-se a outros livros porque são destinos, são fidedignos e confiáveis. Não erram e não falham. A Bíblia não erra e a Bíblia não falha. Deste modo, o texto bíblico permanece inalterado. Então, a Bíblia não erra, a Bíblia não tem erro, a Bíblia é imutável. Nós mudamos, mas Deus não muda. Nós falhamos, mas Deus não falha. Deus não mente, número 23:19. E nem pode mentir, Hebreus 6:18. Deus não muda, Malaquias 3:6. Deus é imutável. Deus não muda a sua personalidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre será. Então, a palavra dele é imutável. Tiago, capítulo 1 e versículo 17, diz: em Deus não há mudança.
e nem sombra de variação. Aleluia. Ele é permanente, confiável. A sua palavra é absolutamente constante, firme. A sua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é imutável. Ela não muda. Somos nós que mudamos. Somos nós que faremos. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. Você quer ser guiado por Deus? Firma nesta palavra. Lê a palavra. Absorve o que tem nega o conteúdo da palavra de Deus. E você vai ser guiado pela palavra de Deus. Guiado por este Deus tão importante. Esse Deus maravilhoso que nos ama e nos deu a salvação. E por seguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Em Isaías 55:11, os padrões desta ética moral cristã não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes por fonte de autoridade e permanente. Mateus 5:18. Assim sendo, o comportamento e o caráter de Cristo se alicerçam na doutrina bíblica. Cristo não muda. Deus não muda. A palavra de Deus é imutável e permanece firme. Oh, glória, porque a palavra de Deus, ela não muda. Nós mudamos, mas a palavra não. A palavra continua firme. Oh, alicerce firme, forte, porque a palavra de Deus, ela tem poder. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 1,16, que ele não se envergonha da palavra de Cristo, porque ela tem poder, porque ela tem autoridade para a salvação de todos aqueles que nele crê, tanto gregos como gentios. Então a palavra de Deus, ela tem poder, ela tem autoridade, ela não muda. A palavra de Deus é imutável e a palavra de Deus é poderosa para transformar, oh glória, para salvar, para mudar a nossa vida, para nos dar a direção certa em quem precisamos seguir, porque a palavra de Deus, ela tem poder, a palavra de Deus, ela tem graça, a palavra de Deus nos transforma e a palavra de Deus é imutável. Que nós possamos ter firmes a certeza, a garantia desta palavra. A vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. Você quer seguir a Cristo? Você quer seguir ao Senhor? Oh, que você possa ter essa firmeza de confiar na palavra do Senhor, porque ela é imutável, ela não muda. A palavra de Deus é imutável. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra do Senhor, ela não passa. Você quer seguir ao Senhor? Você quer ter um caminho de vitória? Continua firme, continua sendo guiado pelo Senhor. E o hino da harpa cristã de número 141, aonde guiar-me meu Senhor? Oh glória! Que nós possamos ser guiados pelo Senhor, guiados pela tua palavra. Seguir ao Senhor, seguir a tua palavra, seguir o teu poder, a tua graça, e com certeza estar firmes no Senhor, guiados pela tua palavra, guiados pela tua graça, pelo teu poder, que nós possamos ter essa certeza, essa convicção, de podermos ser, então, guiados pela palavra do Senhor. Então, o primeiro subtópico, nós falamos sobre a palavra de Deus é alicerce, a palavra de Deus é luz, e a palavra de Deus é imutável, que é o subtópico 1, 2 e 3. O subtópico 2 diz, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Oh, aleluia! Quando nós conhecemos a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade te liberta, a verdade te dá libertação. Tem muitas pessoas que dizem que a palavra de Deus, como eu disse, foi escrita por homens falhos, errantes, mas homens cheios do Espírito Santo, homens cheios da graça do Senhor. E a palavra de Deus nos torna sábios. Você quer ter sabedoria? Busca na palavra. A palavra de Deus nos traz sabedoria. A palavra de Deus nos traz graça. A palavra de Deus nos dá substâncias para entendermos o que é a palavra de Deus. E muitas pessoas querem ser sábios, mas não querem ter a sabedoria da palavra. Então, o conceito de sabedoria, o substantivo hebraico para sabedoria é okmak, e o seu correspondente em grego é Sofia. Ambas as palavras têm sentidos, habilidades, experiência, a qualidade que é sábio, a obra teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações
da vida. Quando você busca o conhecimento da palavra, Cristo te dá sabedoria. E é interessante nós entendemos que Provérbios, capítulo de número 4, versículo 5, que diz: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te aparte da palavra da minha boca. Quando nós temos a buscar a sabedoria de Deus, buscar o entendimento do Senhor, que nós começamos a entender a palavra, nós começamos a crescer espiritualmente, a ter firmeza, porque a palavra de Deus nos torna pessoas sábias, nos torna pessoa idônea, nos torna pessoas experientes e nos conduz a esta força, a esta graça de ter sabedoria. E é importante frisar que nós precisamos de ter sabedoria. E por que não dizer do sábio Salomão, né? Em Provérbios 3 e 7, ele diz assim, Provérbios 3 e 7, ele diz: não seja sábios a teu próprio olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quando você tem sabedoria, você aparta das coisas que você sabe que não agrada a Deus. Você tem conhecimento, você aprende que a palavra do Senhor te mostra que nós devemos afastar das coisas que não agrada a Deus. E é importante nós termos aí, então, a Bíblia nos torna pessoas sábias através da sabedoria. E é interessante nós termos muito cuidado, que tem muitas pessoas que acham que conhecem a palavra, mas não absorvem o conteúdo dela. Precisamos ler ela e absorver o teu conteúdo, porque a palavra de Deus nos dá força para caminhar e nos dá força de sabedoria e ensinamento. E é interessante entender, Provérbios capítulo 14, versículo 26 diz: o temor do Senhor, a firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Quando nós temos a confiança no Senhor, como nós temos temor no Senhor, sabedoria no Senhor, nós alcançamos a graça, e com certeza o Senhor nos dá força para nós caminharmos na tua presença. E Provérbios é muito claro, irmãos, Salomão escrevendo, dizendo que a sabedoria do Senhor adquire a inteligência, e não te esqueça, e nem te aparte da palavra da minha boca. Então, ter sabedoria é conhecer a palavra do Senhor, é buscar a palavra do Senhor. Esse é o subtópico de 1, que nós possamos ter o conceito de sabedoria, conhecer a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O subtópico 2 diz: Deus é a fonte da sabedoria. É importante nós frisarmos que muitas pessoas acham que é sábio por si próprio. Não, Deus é a fonte da sabedoria. Deus nos dá fonte, Ele é a fonte da sabedoria. É Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá inteligência, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá força. E Provérbios capítulo 2, e versículo de número 6 diz, 2 e 6 diz: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Está aí a fonte da sabedoria. A fonte da sabedoria não está no homem. A fonte da sabedoria está em Deus. Quando nós sabemos que Ele é a fonte da sabedoria que nós precisamos para conduzir a nossa vida, para estarmos atentos ao que o Senhor tem para nós, para estarmos atentos ao que o Senhor tem para a nossa vida, porque Ele é a fonte da sabedoria. E o comentarista deixa bem claro, a sabedoria é um dos atributos divinos. Daniel 2:20 fala sobre isso. Portanto, Deus é a sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Então, toda a sabedoria, ela vem da parte do Senhor para a nossa vida. Deus é a verdadeira sabedoria. E as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Deus tem sabedoria. E nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Você quer ser sábio? Busca a sabedoria do Senhor. Você quer ser sábio? Busca na palavra do Senhor. Em Romanos, capítulo 11 e 33, diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus
caminhos. Ó profundidade da riqueza. A profundidade é incalculável, e você aprofundar a riqueza de Deus, a sabedoria do Senhor. E aonde nós encontramos a sabedoria, pastor? Na palavra. Buscando a palavra. Buscando o conteúdo da palavra. A palavra de Deus, ela nos dá graça. A palavra de Deus, ela nos dá vitória para nós continuarmos a caminhar. Você quer ser guiado por Deus? Que você possa estar debaixo da palavra, debaixo da sabedoria, para conduzir, para que você possa caminhar com Cristo e com certeza ter a sua vida com Cristo. O subtópico 3, o temor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Quando você teme ao Senhor através da tua palavra, você temer não é você ter medo, temer não é você se esconder, temer não é você correr, temer é você obedecer a palavra do Senhor, é você ler a tua palavra e obedecer, é você estar em plena comunhão com a palavra do Senhor. Temer a Deus é o início de uma vida de sabedoria, é a sabedoria de praticar a vontade de Deus, de fazer a vontade do Senhor, de poder crer na sua palavra, obedecer ao Senhor e temer a tua palavra e crer que Ele é o teu Deus, que Ele é o Deus que dá sabedoria, que Ele é o Deus que dá vitória para a nossa vida. Então é importante nós frisarmos, a Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Oh glória! Quando você teme ao Senhor, quando você busca ao Senhor, você teme a Ele. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você busca a sabedoria, você conhece ela e você pode ter certeza que Deus tem para a tua vida. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quantos não querem ter essa sabedoria? Quantos desprezam o temor do Senhor? Quantos desprezam a tua palavra? Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Oh, glória! Mas muitos não querem, muitos desprezam, muitos não querem ter essa comunhão com o Senhor, não querem ter essa dádiva com o Senhor. Então, a frase diz: temor ao Senhor não significa ter medo, não significa se esconder, não significa ter medo, mas sim, temor produz entendimento. Por meio da obediência às Escrituras, o cristão passa a viver como pessoas sábias. E é interessante nós cremos nesta palavra. É interessante nós acreditarmos na palavra do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E não temos medo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você teme ao Senhor, você não tem medo. Se você tem esse temor ao Senhor, não há medo em você, mas há respeito, obediência. Você quer seguir ao Senhor, você quer obedecer ao Senhor através da tua palavra. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia mostra que quando você teme ao Senhor, você tem o princípio da sabedoria. E por meio da obediência da Escritura, o cristão passa a viver como pessoas sábias. Em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância, como eu acabei de ler agora, ali em Provérbios, que fala 1:7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam, os loucos não querem, aqueles que não querem e não querem permanecer, mas querem permanecer na sua ignorância e não querem ter conhecimento da palavra. A palavra do Senhor, ela nos liberta. A palavra do Senhor nos dá temor. O princípio da sabedoria está no temor. Quando nós tememos ao Senhor, tememos a sua palavra, porque o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de graça, é um Deus de força, é um Deus que nos dá conhecimento e entendimento da tua palavra. Quando nós entendemos
e compreendemos a palavra do Senhor, nós somos guiados pelo Senhor. Nós somos conduzidos pela Tua palavra. Que esta lição possa falar profundamente no nosso coração. Eu me lembro que quando Salomão pede sabedoria a Deus, essa sabedoria que ele pediu ao Senhor, para que pudesse ser usado de uma maneira plena e consciente. E quando é trazido aquelas duas mulheres, com a criança que estava viva, a outra estava morta, vocês conhecem esse texto de Cora e Salteado. E agora ele precisa de entendimento. Sabedoria ele pediu. Agora ele precisa de entendimento, de discernimento. A palavra de Deus nos dá sabedoria e nos dá entendimento para nós discernirmos, para nós podermos estar vigiando, buscando o entendimento da sua palavra. Então, o temor é o princípio da sabedoria. E quando aquelas mulheres trazem aquela criança, e uma delas diz que é mãe, a outra diz que é mãe, vocês sabem que uma criança tinha morrido, e as duas estavam brigando pelo direito de ser mãe. E uma delas diz, e Salomão então pediu ao Senhor sabedoria. Agora o entendimento, ele chega e diz, olha, parte a criança no meio, e dá metade para uma mãe e metade para a outra mãe. E que é interessante que, no entendimento de Salomão, uma das mães, a mãe verdadeira, ia recusar. E foi dito que uma das mães disse, não faça isso. Eu prefiro ver ele com ela, mas não prefiro ver ele morto ou pela metade. E Salomão disse, esta é a mãe verdadeira. Pediu sabedoria e agora aplicou o conhecimento. É isso que Deus quer para a nossa vida, que nós possamos conhecer a Tua palavra e aplicar no nosso dia o conhecimento da verdade, para o nosso guiar, para ser guiados por Deus, para ser conduzidos por Deus, que Deus possa nos conduzir com sabedoria, mas através da Sua palavra, através do ensinamento que Cristo tem nos dado, que nós possamos ter esse temor. O temor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é respeitá-lo como sendo quem Ele é, reverenciá-lo, obedecê-lo, buscando em toda a revelação da sua santidade, justiça, grandeza, misericórdia, benignidade, vontade, amor, justiça e outros milhares e milhares de atributos que é revelado ao nosso Deus. Aleluia! Isso é você temer o Senhor. Você respeitar Ele como Deus e crer que enviou o teu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, para nos libertar. E através da tua palavra, nós alcançamos a vitória de Deus para a nossa vida. A vitória do Senhor para o nosso crescimento espiritual. Nós queremos entender que precisamos de sabedoria. Precisamos ser sábios, não sabedoria humana. Sim, é importante você ter conhecimento humano, mas a sabedoria que vem do alto, ela é diferente. A sabedoria que vem do alto é através da busca incessante na presença do Espírito Santo, no temor da palavra, no temor da busca, no temor incessante da confiança no Senhor, que nós precisamos e possamos estar buscando ao Senhor e buscando a sua palavra. O subtópico 4, os benefícios da sabedoria. Quando nós buscamos a sabedoria de Deus, ela nos traz benefícios. Os benefícios que você talvez nem imagine, que talvez você nem pensa. E é interessante, o salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. O Salmo 119 e o 98 fala, e o 100 também fala, que se tornou ele mais sábio. Essa sabedoria que o homem tem é incomparável à sabedoria que Deus tem para a nossa vida. E ela nos traz benefícios muito importantes para a nossa vida. Benefícios de paz, de alegria, de confiança e de saber que o nosso Deus é o Deus que nos dá a sabedoria, é o Deus que nos dá graça, é o Deus que nos dá força para nós continuarmos a adorá-lo e com certeza a sua grandeza sobre a nossa vida. Em Provérbios capítulo 9 e versículo 12, diz assim, 9 e 12, se fores sábios, para ti sábio será, e se fores escarnecedores, tu só suportarás. Ou seja,
Nós precisamos ser sábios pela palavra. Nós precisamos ser sábios pela vontade de Deus, pela tua palavra, não por homens, não simplesmente por querer sermos ou buscar a sabedoria humana, mas buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, e esse nos traz benefícios, os benefícios que ela nos produz, o benefício que ela nos traz, os benefícios que ela nos mostra, e esta afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. A pessoa sábia, ela tem muitos benefícios. Oh, glória! Que nós possamos estar fundamentados nesses benefícios que o Senhor tem nos dado. Não somente em querer, mas buscar os benefícios da sabedoria, os benefícios da palavra, e saber que a palavra de Deus nos traz constantes, oh glória, benefícios, aleluia, a sabedoria na palavra, a sabedoria no conhecimento, a sabedoria de conhecer a palavra de Deus e saber que Ele é a palavra verdadeira. A palavra do Senhor nos traz vida. Em Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possui. Adquira o conhecimento. Que nós possamos ter a sabedoria e o conhecimento. A sabedoria e aplicar o conhecimento que Deus tem nos dado para ganhar almas para o Senhor, para poder pregar o Evangelho de Cristo com sabedoria. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha alma, que sábio é aquele que prega o Evangelho, que leva a mensagem de salvação para aqueles que estão perdidos. Ei, que nós possamos nesta manhã, através desse ensinamento, desta palavra importante para a nossa vida, cremos que a Bíblia é como um guia para a nossa vida, sermos guiados pela palavra, sermos conduzidos pela palavra, possamos alcançar a vitória de Cristo para a nossa vida, a vitória, né, e os benefícios que traz quando nós temos a sabedoria. Provérbios 11 e 30 diz assim, Provérbios 11 e 30 diz: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma, sábio é. Que nós possamos ser sábios, que o nosso fruto seja ganhar almas para o Senhor, pregar o Evangelho de Cristo, pegar as boas novas, que nós possamos ser, oh glória, beneficiados por esses benefícios que tem a sabedoria, de pregarmos com ousadia, de pregarmos com convicção a palavra de Deus para ganhar almas para o reino de Deus, para o reino do Senhor. Em Provérbios 29, 11, ele diz assim, o sábio Salomão, Provérbios 29 e 11, oh glória, um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. A sabedoria que Deus tem te dado, através do conhecimento, você consegue alcançar muitas dádivas de Deus, e consegue vencer o mal, e consegue vencer tudo aquilo que tenta contra a nossa vida. Então, os benefícios da sabedoria: ganhar almas para o Senhor, tornar-se próspero. O Provérbios 19, 18, ele diz, 19, 18, de Provérbios diz assim, oh glória, castiga teu filho enquanto há esperança, mas para matar não alcança a tua alma. Que nós possamos, Provérbios 19, 8, irmão, desculpe, 8, diz assim, o que adquire entendimento, ama a sua alma, o que conserva a inteligência, achará o bem. Quando nós adquirimos entendimento, ama a sua alma, o que conserva a inteligência, achará o bem. Oh, aleluia, que nós possamos alcançar a sabedoria, os benefícios da sabedoria e poder alcançar o bem que Deus tem nos proporcionado, que Deus tem nos dado. Então, essa é a importância dos benefícios da sabedoria. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforço na busca da sabedoria, que nós possamos buscar a sabedoria na palavra de Deus, buscar a sabedoria em Cristo, e assim
possamos conduzir a nossa vida com amor, com dedicação na palavra de Deus. Em Josué capítulo 1 e versículo 9, diz assim, versículo 8: não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Nós queremos ser guiados pelo Senhor? Queremos ter sabedoria? Buscamos na palavra. A palavra do Senhor nos dá o entendimento. Que nós possamos, nesta manhã, aprender. Para sermos guiados, precisamos ter o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, os benefícios da sabedoria. E também que nós possamos saber que Deus é a fonte da sabedoria. E o conceito da sabedoria, ele vem de Deus, que é para a nossa vida, e a fonte da sabedoria, ela vem de Deus para a nossa vida. Conclusão: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Mateus 7,14. Nem nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras, é o temor de Deus. Recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filho da luz. Que nós possamos andar como filho da luz, filho de Deus. E com certeza, Deus abençoar a nossa vida. Abençoar de uma maneira tremenda. Não só na questão física, mas na questão espiritual. Que nós possamos crer nesta palavra e acreditar. Então, que nós possamos, nessa lição de hoje, a Bíblia como um guia para a nossa vida. Amém? Que nós possamos ser guiados pelo Senhor, alicerçados pelo Senhor, buscar sabedoria na palavra, conhecimento na palavra, para podermos, sim, cada dia mais, temer ao Senhor, obedecer ao Senhor e seguir aos teus caminhos. Eu quero orar por você nesta manhã. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição maravilhosa, onde nós aprendemos a Tua palavra. O Senhor é o nosso guia, o Senhor que nos conduz. Que nós possamos estar alicerçados na Tua palavra, que nos guia, que nos conduz, Senhor, e buscar sabedoria. E sabemos que o Senhor é imutável, a Tua palavra não muda. Ou nós mudamos, mas o Senhor não. A Tua palavra não. Abençoa os Teus filhos nesta manhã, em nome de Jesus, que nós possamos arraigar-nos, profundarmos, Senhor, no conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por esta aula tão maravilhosa. Quero agradecer aqui o pastor Nivaldo, agradecer nossos alunos que participaram dessa aula. É um assunto tão importante para a nossa vida e tão edificante. Irmãos, mas vale ressaltar que nós estamos aqui nesse programa, fazendo o programa da Escola Dominical, mas é de suma importância a sua presença presencial na igreja, né? Nós temos aí várias igrejas pela cidade, então você que pode, esteja conosco lá presencial. Esse aqui é uma aula de reforço, mas com certeza a sua presença lá é indispensável lá na igreja presencial. É uma forma mais direta de aprendizagem, enfim, né? É uma bênção para nós. Então, vale nós também ressaltar, irmãos, você que tem a sua oferta, seu dízimo, está passando aqui no vídeo, os nossos meios de contribuição, nosso Pix, entre outras ferramentas. Então, que você, que aí tem o seu dízimo, a sua oferta, contribua, irmãos, com a obra do Senhor. É uma forma de Deus abençoar a sua vida e abençoar as nossas vidas aqui também, abençoar a igreja, a obra do Senhor. Irmãos, vale ressaltar também os nossos horários de cultos aqui na nossa igreja sede, irmãos. Às terças-feiras, às 19 horas, 19h30, tenho aqui, irmãos, o nosso culto de ensino. Também às quinta-feiras, às 19h30 e no domingo, às 19 horas. Você que mora aqui perto da nossa sede, venha estar conosco, irmãos. Também temos nas nossas congregações aí, né? Como falei, nós temos várias igrejas pela cidade, em vários bairros. Às quarta-feiras, às 19h30, às quinta-feiras, às 19h30 e às sexta-feiras, às 19h30. E também, irmãos, no domingo, às 19 horas. Aproveite a oportunidade, venha cultuar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus, adorar a Deus. Tenho certeza que Deus tem bênção para a sua vida.
Então, meus irmãos, eu quero agradecer a todos, como disse o nosso professor, agradecer também aos nossos alunos que estão conosco, sempre nos acompanhando, dando a sua audiência, né? Então, que Deus possa abençoar você, que você tenha uma semana de paz, de bênção. Vamos fazer uma oração final, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, ó Pai, por tudo que tem feito as nossas vidas, pelo ensinamento dessa manhã. Meu Deus, abençoa nossos alunos, abençoa todos aqueles, Pai, que participam desta aula. Fique conosco, nos ajuda, Senhor. No nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Que Deus possa te abençoar e até o próximo domingo.